Cara, a gente está vivendo momentos difíceis, né? Ontem eu publiquei um vídeo falando aí sobre a possível nota de corte do concurso de escrivão e agente da PCDF. Logo depois, algumas horas depois, saiu o resultado preliminar da prova de escrivão e foi um completo desastre, tá? O Sebrasp cometeu alguns erros primários, assim, em termos de definição. O gabarito ele foi um desespero total. Muitas pessoas que tinham ido relativamente bem nos gabaritos preliminares dos cursos preparatórios perderam 5, 10, 15, 20 pontos até em virtude disso, tá? Mas o mais importante não é só isso, é analisar o histórico que o Sebrasp tem passado ao longo desses últimos meses. Eu preciso fazer uma ressalva, o Sebrasp é a banca que eu mais gosto, ou que eu mais gostava, é uma banca que eu aprendi a respeitar bastante, boa parte dos concursos importantes que eu fiz foram realizados por ela e eu sempre tive muito prazer em estar com o Sebrasp. Por quê? Por conta do estilo de cobrança, por não ser simplesmente aquela decoreba que a gente vê, por exemplo, no Instituto OCP, que vai cobrar o número do artigo ou a exata majorante de uma pena, que é uma coisa boba, que não mede conhecimento. Concurso em geral acaba não medindo conhecimento e a gente está se distanciando cada vez mais disso, tá? Eu quero publicar um vídeo em que eu vou falar exatamente sobre a situação geral dos concursos no país e sobre como que eu estou preocupado com isso e naturalmente oferecer uma proposta também, tá? Mas por enquanto eu quero falar especificamente sobre o Sebrasp. O Sebrasp ele parece que tem dado uma degringolada desde as provas da PF e da PRF. Eu fiquei um pouco preocupado, publiquei alguns vídeos aqui no canal inclusive sobre a briga que o Sebrasp estava comprando para poder realizar as provas da PF e da PRF no momento em que a gente estava num pico de casos de Covid no país. A situação que a gente está vivendo não é uma situação menos grave do que a gente estava vivendo talvez em setembro, outubro de 2020, mas como de uma certa forma a gente já se acostumou e a gente está no movimento descendente de casos, felizmente aí, em virtude da vacinação tardia da população, mas pelo menos a gente está no movimento descendente de casos. A maior parte das pessoas meio que já se acostumou com a circunstância que a gente está vendo. Enfim, a gente tem alguns elementos interessantes acontecendo aí que torna o retorno dessas provas um pouco menos gravoso. Mas lá, quando as provas da PF e da PRF aconteceram, a gente estava numa alta desses casos. E eu achei muito estranho o comportamento do Sebrasp em fazer isso. Tanto nas provas da PF quanto da PRF a gente teve alguns problemas de estrutura também, tá? Muitas pessoas ficaram satisfeitas com o cumprimento dos protocolos e tudo mais, mas a gente tem visto cada vez mais o Sebrasp se enrolando nessa realização. Como, por exemplo, a contratação de fiscais, como, por exemplo, o treinamento dos coordenadores de sala. Como é que você vai colocar numa prova e você vai esperar lisura de uma equipe que não foi treinada? Porque essencialmente é isso que está acontecendo. A gente está tendo pessoas que estão sendo convocadas na véspera da prova. As pessoas estão sendo chamadas para trabalhar com o Sebrasp para receber uma mixaria, segundo tem sido relatado aí nas redes sociais. Veremos já averiguar se isso é verdade, mas com uma antecedência muito pequena. E essa antecedência muito pequena, obviamente, não permite que esses profissionais sejam treinados, não permite que esses profissionais observem a possibilidade de colas, a possibilidade de fraudes, que obviamente sempre em qualquer prova, e especialmente em provas policiais, como a gente viu na prova da PCDF, haverá cidadãos aí querendo fraudar essa prova. Por quê? Seja para implantar pessoas ligadas ao crime dentro das próprias polícias, seja simplesmente porque sempre tem um Zé Ruela que quer comprar uma vaga em vez de colocar a bunda na cadeira e estudar. Então, o que a gente tem visto é um Sebrasp completamente desnorteado. O Sebrasp não está conseguindo nem fazer matemática hoje em dia. Ele falou, das questões 97 até 102 deu um problema, aí a gente anulou essas 3 questões. Só que o problema é que entre 97 e 102 não tem 3, tem 6 questões. O Sebrasp anulou de ofício questões que eles viram que já estavam com problema, viu que teve esses problemas ali na parte de estatística, teve, enfim, uma série de pequenas ponderações que complicaram a situação. Escolas que não abriram no horário, que abriram com 14, 20, 30 minutos de atraso no Distrito Federal. Embora apenas alguns candidatos tenham sido prejudicados por causa disso, será que isso não fere a isonomia? Será que esses candidatos que foram prejudicados por esse atraso, sem saber o que ia acontecer, sem saber se ia ter a prova, eles não merecem uma reparação?
por conta disso? Será que eles podem ser prejudicados num certame que talvez só aconteça daqui a 3, 4, 5, 6 anos novamente? Isso meu sonho era ir para a PCDF e eu fui prejudicado por causa disso. Então, os candidatos eles acabam ficando muito à mercê das bancas e isso acaba sendo complicado, né? E aqui falo não só sobre o Sebrasp, mas sobre todas as bancas, sobre um desrespeito geral que existe em relação às bancas. E por que que isso acontece? Porque o cliente da banca não é o candidato, o cliente da banca é o órgão. O candidato é como se fosse o mal necessário e a gente tem que encontrar uma forma de reverter isso. Uma das propostas que existe é uma lei geral dos concursos que estabeleça as obrigações da banca, estabeleça prazos mínimos. A gente está ouvindo falar aí de órgãos, de instituições que estão querendo estabelecer um prazo mínimo de 30 dias entre edital e prova e isso é um completo absurdo. Por quê? Porque isso vai acabar favorecendo aquelas pessoas que de repente já estavam por dentro do trâmite daquele concurso. Por um lado, algumas pessoas podem argumentar, não, mas se eu quero alguém que esteja relacionado à carreira, 30 dias são mais do que o suficiente. Por quê? Porque essa pessoa já estava se preparando. Agora, por outro lado, às vezes 30 dias é pouco, inclusive para quem quer viajar para realizar uma prova dessas. Eu já acho que 60 dias seja pouco. Eu acho que algo entre 90 e 120 dias é o mais adequado para a gente pensar em um prazo entre lançamento do edital e realização da prova. Não só por uma questão de estudo, mas também por uma questão de estudo, mas muito mais por uma questão de logística. Nem todas as pessoas que vão realizar essa prova estarão naquela região geográfica naquele período. Então é importante a gente pensar também que o candidato ele precisa ser respeitado. É um desrespeito a algumas das coisas que têm sido vistas aí com os candidatos. Você não ter uma justificativa, você não ter uma explicação do Sebrasp, isso é um absurdo. Agora, existe um outro lado dessa teoria. Será que esses problemas sempre aconteceram? Mas a gente não tinha tanto acesso a essa comunicação sem filtros como a gente tem hoje, porque o que acontece hoje? Nós temos uma grande comunidade de concursos no YouTube, no Instagram, em veículos especializados. Se alguma coisa acontece, essa informação é logo veiculada. 10 anos atrás, se alguma coisa assim acontecesse, a gente dependia de um veículo de comunicação de massa para poder comunicar isso para a gente. Hoje a gente está numa fase muito mais voltada para micronichos. Então, eu acho que existe um pouco dos dois. Eu acho que o Sebrasp realmente perdeu um pouco a medida da realização de provas grandes. Nós tivemos aí provas da PCDF que no total estavam aí com 130 e poucos mil candidatos inscritos, 55 para 53 mais ou menos para escrivão, 88 mil para agentes, e a gente tem agora uma circunstância de começar a pensar no que está acontecendo e por que isso está acontecendo. Pode ser que o Sebrasp tenha querido reduzir os seus custos ao longo do tempo? Pode ser que sim, mas eu acho que o mínimo que a gente precisa fazer é cobrar explicações do Sebrasp, é não permitir que a PCDF siga esse trâmite sem perguntar a ela o que está acontecendo, sem exigir dela uma postura de cobrar, de fato, a banca. É claro que o que aconteceu, por exemplo, na Polícia Civil do Paraná foi muito mais grave, as provas foram canceladas na manhã do dia da prova, mas a Polícia Civil do Paraná aplicou uma penalidade à Universidade Federal do Paraná, que estava lá realizando a prova, em virtude de uma grave infração que ela cometeu. Então, isso aqui serve de introdução para um vídeo que eu vou publicar em breve, que fala sobre o estado dos concursos públicos de uma forma geral. E para quem ficou chateado aí por conta do resultado, depois eu vou publicar um vídeo com uma nova perspectiva de nota de corte, né, baseado nesses gabaritos que a gente está vendo. Hoje, dia 24/8, deve sair o gabarito de agente, mas eu vou publicar um outro vídeo falando sobre isso. A gente teve a autorização do concurso para delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e para agente de custódia. Agente de custódia que vai exigir nível superior, que vai pagar a mesma remuneração aí do policial civil nos cargos de agente e de escrivão, cerca de R$10 mil. O delegado está ganhando cerca de R$18 mil na Polícia Civil do Distrito Federal e exige 3 anos de prática jurídica ou policial. Eu quero publicar vídeos específicos sobre isso também, falando sobre formas de você estudar, oferecendo aí alguns ciclos de estudos para você poder se preparar antecipadamente, tá? Mas a principal mensagem que eu tenho aqui para você é o seguinte: não desanime por conta desses desmandos das bancas, tá? A gente vai ter momentos de maior tensão, a gente está numa retomada das provas e eu quero acreditar que isso foi um deslize temporário, que é normal que a gente espere numa retomada depois de muito tempo sem provas, depois de dificuldades que a banca estava enfrentando, e inclusive para se manter financeiramente depois de tanto tempo sem provas, eu acredito, que isso seja apenas uma questão temporária. Eu não quero deixar de gostar do Sebrasp, por assim se dizer, por conta
desses elementos. Ainda acredito que é uma banca com grande potencial, talvez a banca mais importante do país, tá? A gente vai falar mais sobre essas provas que foram autorizadas hoje. São 50 vagas imediatas e 100 vagas para cadastro reserva. Esse edital deve ser lançado apenas em 2022. Então, você que queria se preparar, você que quer ser policial no Distrito Federal, duas novas grandes oportunidades que você tem pela frente. Me diga aí como é que foi a sua prova, o que você achou. Você vai estudar para essas duas provas que estão disponíveis aí na área. Foi uma enorme satisfação estar aqui com você e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.